Olá pessoal do canal Fãs do Direito. Bom, hoje nós vamos fazer uma correção ou conversar um pouco a respeito desse artigo para os alunos da atividade número 4, um artigo de opinião do Barroco à Lama, Perplexidade na Bacia do Rio Doce. Vou fazer a leitura inicial desse artigo e vamos ver como que o autor foi distribuindo ao longo do tempo os parágrafos e as ideias, tendo em conta que é um artigo de 4.000 caracteres, contando-se os espaços, e o autor precisava escrever aqui algo sobre o caso de Mariana, aquela catástrofe ambiental da Vale do Rio Doce em Mariana. Para quem quiser, tá? Esse artigo está na internet, do Barroco à Lama, Perplexidade no Rio Doce. Saiu na revista Dom Helder, ou Dom Total, um suplemento sobre o meio ambiente, sobre o caso de Mariana, em 5 de maio de 2016. É só procurar, colocar do Barroco à Lama, que vocês vão encontrar esse artigo. Aí tem uma imagem aqui do caso de Mariana, enfim. Bom, eu vou fazer a leitura e depois nós conversamos um pouco melhor a respeito dessas ideias. Vamos lá. Do Barroco à Lama, Perplexidade na Bacia do Rio Doce. A disposição inadequada de rejeitos nas barragens de Fundão e Santarém, situados em Mariana, Minas Gerais, desnudou a mais complexa tragédia ambiental do país. A ganância em detrimento da lavra, devidamente autorizada e licenciada, parece ter sido a causa do comprometimento intergeracional que jamais poderá passar incólume. Além do ser humano, fauna e flora também foram atingidos, alterando a cadeia alimentar e o ecossistema com prejuízos incalculáveis. A ação humana propagada pela famosa empresa mineradora fez com que rompesse o equilíbrio ecológico da região. Além disso, o desequilíbrio físico-químico do solo, da paisagem, flora e da fauna existentes amarguram com os efeitos silenciosos e nocivos das águas interestaduais do Rio Doce, o que agiganta ainda mais o acidente ambiental. Os prejuízos diretos e indiretos se manifestam pelos efeitos causados a qualquer dos elementos que integram o meio ambiente, provocando-se nos demais em virtude da interdependência que entre eles existe. É inegável que essa diminuição ou subtração de um bem jurídico difuso, como o meio ambiente, origina diversos tipos de responsabilidades. Por sua vez, o caso de Mariana traz uma intrigante e faceira necessidade de se gerir adequadamente o patrimônio, que a União Federal outorgou a um particular por força do artigo 176 da Constituição de 1988. É inegável que dirigentes, gerentes, mandatários e simples empregados estarão em tese sujeitos à responsabilização por esses danos. No entanto, uma indagação é pertinente. Desconsiderar a personalidade jurídica da empresa e, quem sabe, decretar a sua liquidação forçada com perda de bens e valores daria conta de tamanho prejuízo? Sem dúvida alguma que a resposta é não. Caberá ao magistrado, em eventual sentença condenatória, levar em consideração algumas circunstâncias essenciais previstas na própria Lei 9.605 de 98, que irão agravar a pena. Contudo, existe um esforço incomensurável de atuação conjunta aos órgãos do Ministério Público estaduais,
Minas Gerais e Espírito Santo, e federal, para buscar provimento jurisdicional que venha a definir um montante razoável com vistas à mais significativa recuperação ambiental local, regional, interestadual e marítima. Sobretudo, não basta um corretivo judicial, mas combater-se a ganância em extrair com rapidez o insumo mineral. Respeito ao meio ambiente, respeito às restrições ambientais, tais como áreas de preservação permanente, parece-nos que não. Omissão administrativo e institucional, talvez. Porém, agora tem-se um caso a resolver e o judiciário, mais uma vez, é chamado a esse desafio: adentrar a pessoa jurídica para desconsiderá-la e romper o liame consorcial ou negocial entre elas também perfaz um imenso desafio. Enfim, um desatino para o direito ambiental em proporcionar um legado sadio para as futuras gerações. Que o exemplo de Mariana, uma tragédia anunciada pela ganância, não se repita. Um artigo de opinião na revista Dom Helder, do Barroco à Lama, Perplexidade na Bacia do Rio Doce. Vocês podem encontrar na internet e ele é de minha autoria. Professor Wilson José Figueiredo Alves Júnior. Bom, como sendo de minha autoria, vou explicar aos senhores, fãs do canal, quais as ideias, né, que foram propagadas nesses artigos. O que o autor buscou aqui colocar nesses 4.000 caracteres, contando-se os espaços. Então era um espaço, era um pedaço, né, um artigo limitado. Nós podemos observar aqui que há um certo limite na própria revista, pois outros artigos ilustravam esse caderno que foi especial à época sobre o caso de Mariana. Bom, então eu vou lendo e vou fazendo algumas referências a essa situação que eu mencionei aos senhores. Bom, a disposição, o próprio título, né, do Barroco à Lama, quer dizer, para quem esteve na região, para quem já visitou Ouro Preto, Mariana, aquela região ali onde o barroco predomina, as suas ladeiras, os casarões, todo aquele, as igrejas, toda a riqueza, né, vinda lá de Diamantina, todo o ciclo do ouro, as praças, todos os casarões que nós temos ali, tudo aquilo que representa aquela região, a região da Inconfidência Mineira, onde nós tivemos ali a própria Vila Rica, todo aquele local permeia um aspecto histórico muito importante, muito rico no cenário brasileiro. Então o autor já começa colocando aqui a riqueza de quem já visitou o local, né? Só pôde registrar aí com os seus olhos e muitas vezes com uma câmera de celular, mas a riqueza extrativa do ouro à época do ciclo do ouro, em que esse recurso era extraído, e ainda o alguns outros minerais, mas ainda é feita a procura pelo ouro, e à época esse ouro era escoado para o Rio de Janeiro, e nós temos também aquela história da Estrada Real, que, né, eles desviavam o ouro passando por Paraty,
e exportando esse ouro para a coroa portuguesa, ou alguns contrabandeando o ouro. Aí até que se diz a questão do santo do pau oco, né? Que porque eles carregavam o ouro escondido em imagens de santo, e o santo era, né, não tinha era oco, né, não tinha massa, né, a madeira era cavocada para esconder parte do ouro. E lembrando-se que 1/5 do ouro aqui era pago por imposto à coroa portuguesa. Então, essa foi a preocupação do autor em colocar aqui alguns elementos da riqueza do local, aquele local bonito, maravilhoso, histórico. Quem não esteve lá, que fica aí registrado o convite para que vá até Ouro Preto, Mariana. Tem Ouro Branco também, que é ao lado. Congonhas, né? Antiga Congonhas do Campo, hoje Congonhas, que visite, que veja as obras de Aleijadinho, enfim. É uma viagem muito rica, muito bonita, muito boa. Ela sem falar dos sabores mineiros, né? Da comida mineira, enfim. Bom, esse aspecto, então, o autor preocupou-se, né, em colocar o luxo do barroco, das madeiras talhadas dentro das igrejas, aqueles altares, né, algumas imagens, altares também pintados a fio de ouro, né, então toda aquela suntuosidade, de repente você abre a janela do seu quarto e você se depara com 8 igrejas no mesmo cenário da janela do seu quarto. Então, uma riqueza assim ímpar, uma riqueza formidável nas Minas Gerais. E o autor preocupou-se aqui em colocar essa questão da riqueza até a lama, né? Como se fosse o lixo, a devastação, a degradação ambiental, um dos maiores acidentes ambientais que nós tivemos, e na sequência nós tivemos o acidente de, de, de Mariana. Bom, de Brumadinho, perdoe, né, em 2018. Então, vamos à leitura do texto para verificar quais foram as ideias principais que o autor quis colocar. A disposição inadequada de rejeitos nas barragens de Fundão e Santarém, situados em Mariana, Minas Gerais, desnudou, olha a palavra, né? Descortinou, quer dizer, deixou nu a mais complexa tragédia ambiental do país, à época. Depois nós tivemos Brumadinho. A ganância, perdoe-me, foi 2019, Brumadinho, não 2018. A ganância em detrimento da lavra devidamente autorizada e licenciada parece ter sido a causa do comprometimento intergeracional que jamais poderá passar incólume. Incólume quer dizer sem mancha. Bom, a ganância verifica-se visitando o local, além dessa tragédia ambiental, visitando o local, verifica-se que temos várias empresas multinacionais, grandes mineradoras, atuando no local. A extração de minério de ferro, por exemplo, bauxita para consolidação do alumínio, enfim, a lavra ali se perfaz dia e noite. Então, foi colocado aqui que a lavra, né, devidamente licenciada, autorizada e licenciada. No local, nós temos várias frentes de lavra que são devidamente licenciadas, autorizadas e licenciadas. Bom, mesmo assim, né, parece ter sido a causa do comprometimento intergerações,
E aí está implícito o princípio do desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento intergeracional, que houve um comprometimento para com as gerações futuras, que jamais passará incólume. Então, aqui a atividade mineral em detrimento da ganância, né? A atividade gananciosa de extração mineral, aquela extração de 24 horas até o exaurimento da jazida e mais um pouco. Ainda que ela esteja, ou seja, autorizada e devidamente licenciada, no local nós temos a extração dia e noite. Até o caso de Brumadinho, nós tínhamos a extração livremente. E vou passar sem mancha, né? Então, o autor colocou aqui o local, a beleza do local, o local como ficou, vocês podem acompanhar aí nas imagens pela internet. Aqui nós temos um retrato de como ficou, né? E atividade, essa atividade aí, os agricultores, os pescadores que viviam ali à época, né, até o estado do Espírito Santo desembocando-se no mar. Então houve uma tragédia, sim, na bacia do Rio Doce, o rio que leva o nome da empresa, Vale do Rio Doce, ou simplesmente Vale, e que se desemboca no mar, que também contribui, é um contribuinte do Paraíba do Sul. E por isso atingiu aí os estados de Minas Gerais, do Espírito Santo e depois do Rio de Janeiro. Bom, continuando aqui, parágrafo 2º. Além do ser humano, fauna e flora também foram atingidos, alterando a cadeia alimentar e o ecossistema, com prejuízos incalculáveis. Uma questão: não dá para valorar o prejuízo ambiental. Não dá. Fauna e flora não tem preço, ecossistema também não tem preço. Professor Paulo Afonso Leme Machado, qual eu tive aula na Unesp em Rio Claro, sempre disse, né, que para a ecologia, uma vez o homem intervindo no meio ambiente, esse meio ambiente nunca mais será o mesmo. Então, o professor Paulo Afonso faz essa colocação de um modo muito interessante e que nós temos prejuízos diversos para com o meio ambiente. Prejuízos esses incalculáveis. Perícia alguma vai arbitrar um valor que se dê à fauna, à flora, a todo um ecossistema. Nós podemos chegar a valores aproximados, nunca o valor real. O valor real no meio ambiente não existe. Perícia alguma vai, fórmula alguma, modelagem matemática alguma vai conseguir chegar a um valor. Bom, continuando, parágrafo 3º. A ação humana propagada pela famosa empresa mineradora fez com que rompesse o equilíbrio ecológico da região. Olha só o capricho do autor em colocar, né, em simples palavras, a famosa empresa mineradora. Todo mundo sabe quem é. Agora, né, ocultou-se aqui o nome e colocou-se uma questão do equilíbrio ecológico, o equilíbrio ambiental que foi atingido na região. Então o autor deixou bem claro esse aspecto e esses elementos todos, mas não para por aí, continuando o mesmo parágrafo. Além disso, o desequilíbrio físico-químico do solo, da paisagem, flora e da fauna existentes amarguram com os efeitos silenciosos e nocivos das águas interestaduais do Rio Doce, o que agiganta ainda mais o acidente ambiental. Bom, nesse aspecto aqui, o autor coloca a questão da degradação ambiental. O conceito de degradação ambiental, tal como preconiza
a Lei 6938, a Política Nacional de Meio Ambiente, está aqui, na diminuição. Diminuição é o quê? É uma degradação na qualidade físico-química ambiental. Quer dizer, que duas situações, direto ou indiretamente, causem prejuízos à saúde humana ou ao ser humano, à fauna e à flora. E diversas disposições, são 5 disposições, letras A, B, C, D e E, que nós temos na conceituação de degradação ambiental. Então, o autor teve esse capricho de colocar isto, e além disso, os efeitos nocivos nas águas interestaduais do Rio Doce. Quer dizer, o Rio Doce ele percorre ali a região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, estendendo-se para o Espírito Santo. Então, são águas que percorrem mais de um estado, e aí eis a questão da preocupação para com essas áreas. Então, o autor deixou bem claro aqui, né? O local, a devastação que aconteceu e os prejuízos diretos e indiretos. Bom, e ele continua no parágrafo 4º. Os prejuízos diretos e indiretos, de acordo lá com a conceituação de dano ambiental, de degradação ambiental, tá? Lembrem-se, né? Prejuízos diretos e indiretos sempre se manifestam pelos efeitos causados a qualquer dos elementos que integram o meio ambiente, provocando-se nos demais em virtude da interdependência que entre eles existe. Quer dizer, há uma interdependência entre esses elementos que perfazem aqui as questões direta ou indiretamente para com a degradação ambiental. Então, são aspectos importantíssimos, aspectos conceituais, nos quais o autor alinhavou, né? Ele soube amarrar aqui as conceituações de uma forma bastante genérica, até mesmo por conta da limitação de espaços. Parágrafo 5º. É inegável que essa diminuição ou subtração de um bem jurídico difuso, como o meio ambiente, origina diversos tipos de responsabilidades. Quer dizer, sem dúvida alguma, né, não se pode negar que essa diminuição, que é a degradação ambiental, ou subtração, que o professor Paulo Afonso Leme Machado coloca, né, o desequilíbrio ambiental é uma subtração de alguém viver um ambiente ecologicamente equilibrado. Então, e também aqui houve a conceituação do meio ambiente como sendo bem jurídico difuso. Origina diversos tipos de responsabilidade. O meio jurídico difuso é um bem da coletividade. Agora, quais responsabilidades? O autor deixou em aberto aqui. São as 3: responsabilidade civil, objetiva, responsabilidade penal, advinda da teoria da realidade, e responsabilidade administrativa. Os 3 tipos de responsabilidades ambientais, as quais podem ser são independentes e autônomas, né? Pode começar, por exemplo, numa questão, no caso, né, uma questão administrativa ou penal, e depois desdobrar-se numa responsabilização civil. Tá? Mas pode começar com uma responsabilização civil, desdobrar-se numa penal e administrativa. Não importa a ordem aqui. Bom, o autor deu conta do recado aqui. Tá? Parágrafo 6. Por sua vez, o caso de Mariana traz uma intrigante e faceira necessidade de se gerir adequadamente o patrimônio. Olha o autor brincando com as palavras. Intrigante e faceira, necessidade de gerir-se o patrimônio que a União Federal outorgou a um particular por força do artigo 176 da Constituição de 88. De acordo com o artigo 20, são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo. O artigo 176 da Constituição, ele fala da utilização desses recursos, que podem ser outorgados a um terceiro. Esse terceiro pode ser uma empresa, tá? Uma pessoa jurídica, ou um conglomerado de empresas, ou uma pessoa física. Então,
essa pessoa, sabendo do recurso mineral, sabendo do teor do recurso mineral, vai até o local, pesquisa, lógico que com um profissional adequado, no caso aqui com um geólogo, procura meios junto ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, hoje Agência Nacional de Mineração, para poder extrair esse bem mineral. Então, no caso, a empresa possivelmente deve ter ido ao local, feito a medição, caracterizado as substâncias minerais e, com isso, deve ter requerido em seu nome as eventuais substâncias minerais para poder explorar naquele local. E, consequentemente, tendo a licença ambiental, a empresa conseguiu aqui o título minerário para poder extrair. Tá? Tranquilo, a Constituição garante isso, não tem nenhum crime nisso. Além disso, a atividade mineral é uma atividade alavancadora da economia do país. Então, no Brasil, nós temos áreas, né, como o estado de Minas Gerais, por sua tradição minerária, temos o estado do Pará, por exemplo. Tá? Então, vários estados brasileiros onde nós temos a extração de recursos em que é devidamente autorizado, licenciado e a atividade que está gerando empregos, enfim. Só que quando nós temos uma anomalia, alguma situação, aqui no caso a ganância que nós vamos colocar, foi colocado aqui ao final, a ganância em detrimento da lavra, né? A lavra precisa de um descanso, precisa de um tempo para a natureza precisa de um tempo para se recompor. Então, aqui o autor foi trabalhando com essas ideias. Próximo parágrafo. É inegável que diretores, gerentes, mandatários e simples empregados estarão, em tese, sujeitos à responsabilização por esses danos. A Lei 9.605, ela dispõe no artigo 3º da responsabilização penal dos diretores, gerentes, mandatários e até mesmo dos simples empregados que estiverem no local. É possível a prisão daqueles simples empregados que estiverem no local ou então os representantes da empresa, aquele que tem o poder de mando da empresa, que estarão sujeitos à responsabilização por esses danos, não só a penal, né? A administrativa, a penal e a civil, ou a penal, a administrativa e a civil. No caso de Mariana, foi multa, logo, né, penal na sequência, e a civil que se arrasta aí até hoje. Então o autor colocou esses propósitos no texto. Continuando. No entanto, uma indagação é pertinente. Aí 2 pontos. Desconsiderar a personalidade jurídica e, quem sabe, decretar a sua liquidação forçada, com a perda de bens e valores, daria conta de tamanho prejuízo? E aí o autor sabiamente faz uma interrogação, né? O que é essa indagação pertinente que ele coloca? Bom, nós temos aqui, na Lei 9.605, um instituto semelhante ao qual nós temos na Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Ou seja, eu esqueço o nome pessoa jurídica, nome X limitada, por exemplo, e passo a perseguir os donos da empresa. Quem são os eventuais donos da empresa? Bom, eu vou atrás lá do contrato social atualizado e verifico quem são os donos da empresa. Pode ser uma outra pessoa jurídica. E essa outra pessoa jurídica também pode
ter passado para uma outra pessoa jurídica. Enfim, é um emaranhado que só quem trabalha com isso sabe, muitas vezes, a demora, né, em chamar-se o contrato social atualizado da junta comercial daquele estado para verificar aí quem serão os eventuais responsáveis. Até mesmo por conta do fenômeno da globalização, nós temos algumas empresas que compreenderam um pouco, até para fugir, né, de algumas legislações, no caso ambiental, acabaram incorporando e fundindo empresas, outras empresas, e mudando o seu contrato social para fugir da legislação de vários países. O fenômeno da globalização também traz esse elemento. E até a liquidação forçada, que está previsto na desconsideração da personalidade jurídica. Quer dizer, é possível que o juiz decrete a liquidação forçada da empresa para que os bens satisfaçam aos eventuais prejuízos, né? E aqui fecha-se com uma indagação, quer dizer, daria a perda desses bens e dos valores que são multinacional, empresa multinacional junto com uma outra empresa que também é australiana, sócia da extração aqui. Quer dizer, será que todos esses bens dariam conta de compor o prejuízo para com o meio ambiente? Certamente que não, mas o autor provoca, né? Ele instiga aqui a nós pensarmos nesse aspecto. E ele mesmo dá a resposta. Sem dúvida alguma que a resposta é não. E aí nós temos a questão da responsabilização que vai se desdobrando ao longo do tempo. Não é fácil, né? Lembrando aqui que tudo isso aqui é um processo, é o devido processo legal, tem o contraditório, ampla defesa, todos aqueles elementos de defesa, todos aqueles recursos, né, um número infindável de recursos que nós temos no Brasil, e a responsabilização aqui parece que ficaria num segundo plano, né, até que consiga se provar, até que consiga-se, por exemplo, pedir uma perícia ambiental aqui, você já atrapalhou todo o andamento do processo. E aqui o autor continua, né? Caberá ao magistrado, já jogando o problema nas mãos do magistrado, pode ser o estadual ou federal, o caso que nos parece por ser uma bacia interestadual, caso parece-nos que ficaria no âmbito federal. Então, caberá ao magistrado em eventual sentença condenatória. Por que foi colocado eventual sentença condenatória? Porque se nada restar provado, se eu deixar aqui uma dúvida, né, uma minhoquinha na cabeça do juiz, pronto, pediu perícia. Olha, aí já tenho várias minhoquinhas, pode não ser que seja daquela empresa, eu tenho que provar, né, não tenho segurança, eu, magistrado, não tenho segurança jurídica para julgar esse caso. E o juiz pode, talvez, absolver ou condenar parcialmente, enfim. Várias coisas podem acontecer aqui no desenrolar desse caso. Então, caberá ao magistrado, em eventual sentença condenatória, levar em consideração algumas circunstâncias essenciais previstas na própria Lei de Crimes Ambientais que irão agravar a pena. Aqui, o autor, sabiamente, conhece a Lei 9.605 e também conhece a parte em que nós temos as agravantes do crime ambiental, do artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais, e aqui conjugado a o crime do artigo 60, que foi de poluição ambiental. Eu não vou aqui ficar capitulando crimes, mas eu estou apenas colocando um fato dentro de um contexto real, de um caso que infelizmente tivemos do Brasil, e na sequência nós tivemos o caso de Brumadinho, né, que seguiu aqui a mesma sorte. Infelizmente seguiu a mesma sorte. Bom, contudo,
existe um esforço incomensurável, quer dizer, um esforço desmedido de atuação conjunta dos órgãos do Ministério Público estaduais, de Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo. Olha aí, né? Você trabalhar em conjunto, trabalhando sozinho já não é fácil, né? Aqui teria que haver uma atuação em conjunto. Ministério Público Estadual de Minas, Ministério Público Estadual do Espírito Santo, em conjunto com o Ministério Público Federal. Visando o quê? A busca de provimento jurisdicional, é uma maneira bonita de falar uma sentença, uma decisão judicial condenatória, que venha definir um montante razoável. Olha só, não é o 100% aquilo que nós imaginávamos, mas um montante até que plausível, que é difícil, com vistas à mais significativa recuperação ambiental, local, mariana, barragem do Fundão, barragem de Santarém, regional, porque o dano percorreu por mais de um estado, interestadual e marítima. A poluição desembocou no mar. Olha só que caso extremo, né? Que caso amplo. Quantos foram prejudicados por essa ação? Vários peixes morreram do rio Doce até o mar, né? O Carlos Drummond de Andrade já dizia, né? A empresa, o rio é doce, a empresa que amarga. Enfim, sobretudo, não basta um corretivo judicial, quer dizer, uma sentença ali pesada, né? Uma caneta pesada, corretivo judicial, mas combater-se a ganância, meus caros, a ganância de se extrair aquela extração dia e noite, o desrespeito para com as áreas de preservação permanente. Parece que não tem área de preservação permanente. Nós temos parâmetros, temos limites para isso. Lá no local não tem área de preservação permanente. E tudo bem que a atividade extrativa, extração de recursos minerais, a atividade é alavancadora da economia do país. O minério de ferro que sai daqui nós exportamos para o Japão, para a China. Então, muitos elementos permeiam aqui a ideia do autor. Né? E esse dano chegou ao litoral que ficou aí prejudicado, a costa litorânea. Imagina a bacia do Rio Doce como um todo, de Minas Gerais até o Espírito Santo, do Espírito Santo até a orla marítima, prejudicando a interface da água doce com a água salgada, os manguezais. O que será de nós? Prejudicou também a captação do Vale do Paraíba do Sul, prejudicou o outro estado vizinho ali, o Rio de Janeiro. Então, são elementos em que o autor teve condições de estudar, né, condições de trabalhar sabiamente trabalhar com as palavras, a ganância em extrair-se com rapidez o insumo mineral. A mineração não é o problema é a ganância. A ganância é essa que refletiu-se no caso de Brumadinho. As várias barragens de rejeitos, barragens provavelmente que estavam ali num amontoado de rejeitos, que poderiam até ser aproveitados. Hoje estuda-se o que? A barragem a seco, a utilização daqueles rejeitos, mas a extração era tanta, numa velocidade, né, um incremento assim, uma coisa fora do comum. Não há descanso para a terra, para a natureza, só extração, extração, extração. Lógico, é a vocação do local, não podemos esquecer disso.
Não podemos esquecer das Minas Gerais, né? Sempre aí nos brindando com ouro, com diamantes, os recursos minerais em abundância. Enfim, o autor coloca essas questões, né? Combater-se a ganância e extrair com rapidez o insumo mineral. Devidamente licenciado e autorizado estava. Respeito ao meio ambiente, aí o autor coloca uma provocação. Lógico que não. Não houve respeito ao meio ambiente. Só houve o quê? Ganância, lucro, vislumbrando-se lucro, pura e simplesmente. Respeito às restrições ambientais, tais como áreas de preservação permanente, o autor responde: parece-nos que não. Então há aqui o que? Uma falta de limites até para com a área de preservação permanente. A época que vigia o Código Florestal, né, novo, quer dizer, novíssimo, na verdade nós já estamos no terceiro Código Florestal, todo mundo chama de novo, mas em que nós não temos área de preservação permanente. E tem autores na mineração mesmo que dizem, olha, 5 metros está bom e olhe lá. Então nós precisamos respeitar a natureza, respeitar os limites. Se eu tenho uma área de preservação permanente, se é uma margem, um curso d'água, na época de seca tudo bem, mas na época de cheia o rio vai transbordar, transborda. Aí invade a marginal, aí todo mundo reclama, carro que boia, não sei o que, olha o homem, olha aí, governo, descaso. Não, o homem que invadiu o curso do rio, a lateral do rio, a mata de várzea, a área de preservação permanente. Bom, parece-nos que não. Omissão administrativo-institucional. Talvez omissão dos órgãos ambientais aqui, em nível federal, principalmente em nível estadual, até mesmo em detrimento da atividade econômica, talvez. Porém, agora tem-se um caso a resolver. E o judiciário, mais uma vez, é chamado a esse desafio. O tão e já atribulado Poder Judiciário tem que resolver esse caso aqui, né? Embora seja um caso emblemático, complexo, grandioso, que notadamente vai envolver perícia, aqui o judiciário vai ter que resolver um dia esse caso. Adentrar, e o autor dá soluções aqui, adentrar a pessoa jurídica para desconsiderá-la, que é o caso da desconsideração da personalidade jurídica, romper o liame consorcial ou negocial entre elas também perfaz um imenso desafio. Quer dizer, é uma resolução judicial, né? A desconsideração da personalidade jurídica, tal como nós temos esse instituto que é abarcado pelo direito do consumidor, e Walter Claudius Rotenburg coloca em seu livro A Pessoa Jurídica Criminosa, na década de 90, já colocava essa questão no Brasil. Será que o juiz vai ter que adentrar a esses elementos, romper até o liame que existe de consórcio entre empresas para explorar uma área, consórcio entre negócios até internacionais, contratos internacionais, acordos, enfim, também se perfaz um desafio. É uma resolução jurídica. Olha só, joga-se no colo do Poder Judiciário. Enfim, um desatino para o direito ambiental. Olha o autor brincando novamente com as palavras, sabiamente brincando. Um desatino para o direito ambiental em proporcionar um legado sadio para as futuras gerações. Olha aí o autor
colocando a sua preocupação para com o princípio do desenvolvimento sustentável, para com as futuras gerações. O que nós vamos deixar para as futuras gerações naquela região tão rica de igrejas maravilhosas, um cenário maravilhoso, um clima maravilhoso, uma comida, um povo hospitaleiro, a crença daquele povo, todo um histórico, toda uma questão antropológica. O que nós vamos deixar? Me lembra Itabira, né? A empresa, o morro de Itabira, cadê o morro? Hoje não tem mais. Até a população que guiava-se, né? Olha, você vira ali e tal, tem o morro. Que morro? Hoje não tem mais morro. Então, existem vários aspectos que permeiam, né? E o autor termina com a seguinte expressão, que o exemplo de Mariana, uma tragédia anunciada. Mariana também foi uma tragédia anunciada. Brumadinho também. E ninguém respeitou. Ninguém respeitou o meio ambiente. Ninguém respeitou a coletividade. Ninguém deu descanso para a lavra. Vamos extrair, tudo bem. Vamos descansar agora. A natureza vai se recompondo aos poucos. Vamos aos poucos extraindo. Não. Que via-se, foram inúmeros, centenas de caminhões, aqueles fora de estrada, vagões, dia e noite, rompendo os trilhos para abastecer a indústria brasileira e principalmente a indústria estrangeira. O minério que estava ali na terra já estava vendido. Então, o autor coloca, né? Uma tragédia anunciada pela ganância, que não se repita. Que o exemplo de Mariana, uma tragédia anunciada pela ganância, não se repita. Olha aqui o autor colocando a questão da ganância. Ganância, dinheiro fácil, mineração, tá ali no chão, só extrair, põe no caminhão, vai embora, tá vendido. Esse foi um artigo de opinião na revista Dom Helder. Depois sobreveio o caso, aqui a revista, só apenas uma figura que vocês podem encontrar na internet. E Mariana foi apenas um caso. Brumadinho vem, acontece, dia 24, 25 de janeiro de 2019, acontece Brumadinho, né? O rompimento de uma das barragens de Brumadinho. Então nós temos aí várias situações em que o autor sabiamente trabalha nesse texto. E por isso que é interessante, sempre que fizermos aí a leitura, nós vimos colocando aqui as ideias do autor. É lógico que esse texto é meu, é a matriz na qual limitou-se aqui os 4.000 caracteres da revista. Parabenizo a revista Dom Helder, da qual faço parte do seu corpo revisor, corpo editorial, para que continue trilhando. E sobreveio Brumadinho numa velocidade que nós nem esperávamos como pesquisadores. Mas fica aqui essa singela contribuição, até mesmo que poética, de uma questão que nos causa realmente uma perplexidade, não só na bacia do Rio Doce. Rio Doce esse que veio a ser assolado com Brumadinho novamente. Enfim, são essas colocações, essa contribuição desse jurista, desse pesquisador, que se debruça cada vez mais, né, a escrever, a estudar, a pesquisar. Fica aí o nosso apelo
para que você continue no canal Fãs do Direito. Coloca a sua assinatura aí, por favor, para que nós possamos difundir esses elementos do direito aos quais eu tenho trabalhado com vocês. É uma pequena parcela, não sou o sábio do direito, né? Não sou o dono da verdade, mas fica a minha contribuição para vocês. Grande abraço, até a próxima, fãs do direito.